Como vencer o medo que te impede de alcançar os seus sonhos? Gostou do tema? Então fica por aí porque hoje o vídeo é para você. O medo realmente impede muitas pessoas de alcançarem seus objetivos. E pessoas com potencial, pessoas que têm grande potencial para crescer, mas que travam logo no começo porque tem medo. Medo, vergonha, seja o que for, impedem de alcançar seus sonhos, seus projetos, ir muito mais além. E por que nós sentimos esse medo? Existe o medo real e também o medo imaginário. E por incrível que pareça, o que trava as pessoas é o medo imaginário. Aquele medo que não existe, que não faz sentido nenhum, que está só na cabeça da pessoa, que ela fica imaginando, maximizando, como se fosse acontecer, e que às vezes nem acontece. Está tudo na cabeça dela. Por exemplo, uma revista fez uma pesquisa sobre medos. Em primeiro lugar, o maior medo da população, medo de morrer, claro. Mas o segundo medo, por incrível que pareça, de muitas pessoas, é o medo de falar em público. Olha só, medo de falar em público. Por que ela tem medo? Porque ela está imaginando que vai subir em cima de um palco, pegar o microfone, que vai travar, que não vai conseguir, ou que vai passar mal. Ou seja, ela não sabe se vai acontecer aquilo. E você quer saber? Quando a pessoa fica imaginando essas coisas, pode vir a acontecer realmente. Ou pode até atrapalhar se ela vier fazer por algum motivo que ela se vê numa situação que tem que fazer. Não é opção, tem que fazer. Então, como é que vence o medo? Como é que a gente vence o medo que nos impede de alcançar nossos sonhos? Eu queria fazer uma reflexão sobre uma pessoa que passou por um grande medo. Um medo gigantesco. E que soube enfrentar. E não só enfrentou, como conseguiu ser rei, entrar para a história. E muito tempo depois, todo mundo fala nessa pessoa. Eu estou falando de Davi, um pastor de ovelhas que virou rei de Israel. A Bíblia é o manual da vida. E a gente tendo a sabedoria, buscando o conhecimento certo, você pode tirar dali muita coisa que pode te ajudar na sua vida. Como, por exemplo, vencer o medo. Para entender como Davi superou um grande medo, eu vou contar um pouquinho rapidinho a história de Davi e o que aconteceu. Davi era pastor de ovelhas. Muito cedo começou a cuidar do rebanho do pai dele. E com o passar do tempo, ele começou também a tocar harpa para o rei no palácio. Então ele era conhecido do rei. Houve um enfrentamento do exército de Israel com o exército inimigo, e nesse exército havia um soldado gigante. O nome dele Golias, quase 3 metros de altura. Ele desafiava a que o exército de Israel enviassem o seu vencedor para enfrentá-lo. E ninguém teve coragem, porque o soldado era muito grande. Ele conseguia impor bastante, ele tinha uma armadura, tinha capacete, tinha espada, tinha escudo. O escudo dele era tão pesado que quem levava era o ajudante, para você ter noção. E Davi foi ao campo de batalha apenas para levar comida para os irmãos que estavam lá, que eram soldados do rei. Chegando lá, ele viu o Golias desafiando o exército de Israel. E esse desafio ocorreu há 4 dias, ele desafiando e não aparecia nenhum soldado com coragem para enfrentá-lo. Todos os soldados temiam o Golias. E Davi olhou aquilo e falou: quem é esse pagão filisteu que fala desse jeito contra o exército do Deus vivo? E essas palavras chegaram ao ouvido de Saul, o rei Saul. O rei Saul foi conversar com ele, que ele conhecia Davi. Aí Davi falou: meu rei, eu vou lá enfrentar esse gigante. Está todo mundo com medo, mas eu não tenho medo não, eu vou lá. Saul olhou para ele admirado, um jovem pastor. Por que você acha que pode vencer Golias? Aí ele falou: se o Senhor me permitiu vencer leões e ursos quando eu cuido das minhas ovelhas, ele não vai me permitir ser derrotado por esse soldado pagão. Saul ficou sensibilizado com as palavras de Davi e acreditou que ele poderia vencer realmente. E falou: então vai, enfrenta ele. Ofereceu o seu próprio escudo, ofereceu a sua própria espada. Mas Davi não, só vou com minha funda. Então, Davi foi lá, enfrentou Golias e venceu. Derrotou Golias com uma pedra que ele acertou na cabeça dele, depois ele matou com a espada do próprio Golias. E ele ficou famoso em Israel. Todos ficavam elogiando, falando das façanhas de Davi. As mulheres ficavam cantando músicas para Davi. E isso gerou um ciúme no rei Saul.
a ponto de Saul mandar matá-lo. Aí começou o verdadeiro medo de Davi. Davi teve coragem de enfrentar Golias, enfrentar ursos, leões, mas do rei de Israel ele teve medo. Ele teve tanto medo que ele não pensou 2 vezes, fugiu. Foi se esconder nas cavernas do deserto. E lá nas cavernas do deserto, ele estava morrendo de medo. Porque uma coisa é você ter medo de algo irreal. Neste caso, o medo era real. Uma coisa é você ter medo de algo que vem de baixo, mas ali não. O medo veio de cima. Foi ordem do rei de Israel matá-lo. E atrás dele foram exércitos. Então ele estava com muito medo. A prova que ele estava com medo é que no deserto ele escreveu alguns salmos e alguns desses salmos ele disse: sou um prisioneiro sem esperança, quem me dera ter asas para sair voando daqui. Outro salmo ele fala: estou prestes a cair. E outro salmo ele também fala: meu coração palpita e minha coragem me abandona. Ele estava com medo. Realmente ele estava com medo. Mas é também nos salmos que ele escreveu no deserto que a gente entende como Davi conseguiu superar essa situação e não só vencer o medo, mas ir muito mais longe. Também no Salmo 27 ele fala: o Senhor é minha luz e salvação, a quem temerei? Repare no detalhe, uma hora ele fala que está com medo, depois logo em seguida ele fala: o Senhor é minha luz e salvação, a quem temerei? Aí está a chave, aí está o segredo de como vencer o medo. Davi, ele sentiu medo, ele não escondia o medo dele, ele reconhecia que estava com medo. Algumas pessoas, quando vão falar em público, começam a sentir aquele frio na barriga, tem aquela sensação, aí tem aquele pensamento: não quero sentir isso, não quero sentir isso. Não existe isso não. Reconhece que você está com medo, mas reconhece para você mesmo. Reconhece esse sentimento e entrega este sentimento ao Senhor e declara que vai vencer. Foi isso que Davi fez. Davi estava com medo, ele reconheceu o medo, mas logo depois ele declara: o Senhor é a minha luz e salvação, a quem temerei? Ele fala assim, ele está com medo, mas se o Senhor está comigo, a quem temerei? Então, o que a gente vê as pessoas fazendo hoje em dia é declarar o que sente. A pessoa está com medo, declara o medo. A pessoa acha que o casamento dela não está bem, declara isso para todo mundo. E você tem que aprender a não declarar seus sentimentos, a declarar a sua vitória, mas declarar a vitória no Senhor. Declarar a vitória fundamentada no Senhor, isso vai te ajudar a sair da situação que você se encontra. Vou repetir. Quando você declara a vitória, você começa a sair da situação de medo que você se encontra. O pessoal passou aqui falando, vou falar de novo, porque não sei se você escutou. Quando você declara a sua vitória no Senhor, a situação em que você se encontra começa a mudar. Então está dito, em vez de você ficar declarando que seu casamento não está bom, declare: meu casamento é maravilhoso porque tem a presença do Senhor. É no Senhor que meu casamento será vitorioso. Em vez de se declarar, reclamar do seu trabalho, meu trabalho é maravilhoso porque foi dado por Deus. E nele eu vou crescer conforme a vontade dele, porque eu creio que ele sabe o que é melhor para mim. Claro, você vai ficar atento às oportunidades, você vai se preparar, vai se capacitar. No primeiro desafio de Davi, quando ele enfrentou Golias, por que o exército inteiro estava com medo e ele teve coragem? A coragem de Davi, ela foi fundamentada em 2 situações: no Senhor e na experiência. Ele já tinha enfrentado ursos e leões. E se você prestar atenção, o urso, quando ele vai lutar, ele fica em 2 patas. Ele fica bem alto, ele chega a alcançar 3 metros de altura. Então Davi, que já tinha enfrentado ursos e leões,
enfrentar Golias parecia bem possível. Então, no Senhor, declarando a vitória, se preparando, ficando atento às oportunidades, a vitória vai acontecer na sua vida. Ela vai acontecer. A vitória no seu casamento, a vitória na sua profissão, a vitória nas suas contas financeiras, sua conta bancária. Eu não estou aqui declarando riqueza, nada disso. Eu estou falando apenas em vitória. A vitória no Senhor em todos os sentidos da sua vida. Porque prosperidade é isso. Prosperidade é você crescer em todos os campos da vida. Na saúde, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, nos seus empreendimentos. É confiando no Senhor, entregando tudo no Senhor, sempre no Senhor. Mas você fazendo a sua parte, se preparando, se capacitando, estudando e ficando atento às oportunidades. É importante ficar atento às oportunidades. Senão elas passam e você mesmo tendo todas as condições, todas as situações para poder usufruir daquela oportunidade, você deixou passar porque você não estava atento. Ande com pessoas que pensam como você. Ande com pessoas que querem crescer como você. Pessoas que buscam esse tipo de crescimento. Tá gostando do vídeo de hoje? Então já vai deixando seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve mesmo. Fica enrolando não. Aperta lá o botãozinho inscrever-se, dá o like e compartilha o vídeo. Assim a gente pode levar a nossa mensagem muito mais longe, ajudar muito mais pessoas. Muito obrigado por nos acompanhar, tá aí nos acompanhando a cada vídeo. É muito bom saber que você está aí. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau.